Bora, bora! Eu sou Raquel Ferreira e começa mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil. E agora com informação e muito conhecimento trazidos pela Roxana Grossi, ela que é mestre em marketing de serviços e planejamento estratégico, jornalista e economista, certificada internacionalmente em gestão de riscos e experiências em governança corporativa em empresas públicas e compliance. Bem-vinda! Obrigada, prazer estar aqui contigo. Prazer meu, você é gaúcha, já conhecia o Espírito Santo? Não conhecia, acredite, primeira vez aqui. Tá gostando? Cidade linda, Vitória, meus parabéns. Cidade muito organizada, muito limpa, muito arborizada. Muito Isso bacana. É bom, não é? É ótimo. Não é bom, não é? Me fala o seguinte, você vai falar sobre gestão de riscos na sua palestra. Riscos de quê? Eu estou fazendo assim para o nosso público entender. Riscos de quê? Olha, a gente tem uma série de riscos que a gente pode falar, né? Na palestra eu vou focar mais em riscos financeiros, né? Até por ser uma questão que vem pegando aí para os investidores, né? Antigamente os investidores faziam fusões e aquisições sem levantarem os riscos de sustentabilidade. Não pensava no amanhã. Fazia o agora e o que vier olhava tá o balanço da companhia e disse, riscos financeiros são esses, de ativos patrimoniais. E hoje a gente vê que tem uma série de riscos que envolvem o meio ambiente, a sociedade e as próprias decisões de tomada de governança, né? Então a gente teve aí o caso do Rio Grande do Sul, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, hoje, casualmente notícia de hoje, né, os incêndios no Pantanal, e a gente vê a importância que é se ter um processo de gerenciamento de riscos eficaz. Planejamento, né? Exato, um planejamento, um processo mesmo, para que isso não se torne um problema, né? Porque depois quando a gente tem o problema, a gente faz gestão de quê? De crises, né? E quando a gente tem identifica o risco, a gente pode estabelecer controles. E como é que a gente faz para identificar esses riscos? Pois é, aí nas 3 letrinhas do ISD, né? Em termos de governança, o papel da governança de uma empresa é justamente ser o tutor, ser o guardião dos riscos, né? É onde ele verifica todas as questões estratégicas da empresa que podem impactar no valor do negócio. Né? Esse é o papel de um conselho, de uma diretoria, né? Em caso de uma empresa que não tenha um conselho de administração, né? Em relação ao meio ambiente, aí depende da operação da empresa. Cada operação tem os seus riscos, né? A gente tem riscos setoriais, então assim, eu tenho uma empresa de alimentos, tu também tem. Tem riscos desse setor que são iguais para nós dois. Mas a tua empresa tem um tipo de mão de obra, um tipo de investimento e está localizada num determinado lugar. Então tu tem riscos sociais e ambientais bem diferentes dos meus. E de governança também, por conseguinte, por uma questão de tomada de decisão, né? Então, riscos ambientais, né, em função de questões geográficas, de onde está localizada a empresa, da necessidade ou não de supressão de vegetação, de captação de recursos hídricos, de questões relativas à fauna. Então, tem da própria matéria-prima que a tua empresa utiliza, né, se ela é degradante ao meio ambiente, se ela degrada o meio ambiente ou não. E os resíduos que tu produz. E os empresários, hoje em dia, que a gente fala muito em ESG, em tudo isso, eles estão mais preocupados e mais engajados com esse assunto ou ainda é algo de, depois eu vejo isso? Olha, talvez fosse o depois eu vejo isso se não tivesse vindo nos últimos anos uma carga enorme regulatória e normativa. Né? Hoje a gente tem a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, que foi a primeira CVM do mundo a adotar um reporte de sustentabilidade de padrão global. Então, ou seja, as empresas listadas na B3, empresas de capital aberto, né, têm obrigatoriedade em relação a determinados tipos de divulgação de sustentabilidade, né, climáticas relativas ao clima, como, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, escopos 1 e 2. Para empresas que não são de capital aberto, elas fazem parte de um escopo 3, que a gente chama, que elas são fornecedoras de empresas que são de capital aberto, ou que têm suas matrizes na Europa ou nos Estados Unidos. E essas matrizes obedecem à legislação de lá. Então, mesmo que tu aqui tenha a tua empresa de alimento, que seja de capital fechado, mas tu é fornecedor de uma empresa dessas, tu acaba fazendo parte da cadeia de valor, da cadeia de suprimentos da empresa, né? E aí tu passa a ter que reportar para essa empresa reportar para a matriz. Entendi. Né? Então ninguém escapa. Essa é a verdade. Ninguém não deveria escapar, pelo menos, né? Então a preocupação dos empresários é justamente isso. Uma multa
É pesadíssimo. Quando bate no bolso que ele se preocupa, né? Aí, chegou no ponto. É o bolso. Uhum. A questão sempre é o bolso. Né? É tu tomar uma multa e ter um ativo teu, um embargo de uma obra, não poder dar continuidade porque tu não tem uma licença ambiental. Ou pagar um valor altíssimo, né, monetário, porque tu não cumpriu alguma legislação. Né? Ou ver a tua marca degradada, né? A tua reputação Sim. enquanto marca degradada por tu não ser uma empresa que está em conformidade com a sustentabilidade. Ainda mais talvez hoje em dia com rede social, onde a informação se voa. Todo mundo fica sabendo. Exato. Não é? Eu digo, como jornalista, quando eu comecei no jornalismo, a gente tinha que, para botar uma marca, lançar uma marca no mercado, a gente tinha que seduzir a opinião pública, né? Então eram escritores, eram jornalistas, eram fornecedores de opinião. Hoje a gente não tem uma opinião pública, a gente tem uma comoção pública. Sim. Todo mundo vai para a rede e se comove de alguma forma e fala sobre algum assunto. Então, assim, se por um lado é bom hoje, porque a gente consegue dar maior visibilidade para uma empresa, por outro a gente tem essa dificuldade de quando uma notícia negativa chega mais rápido. Com certeza. E qual que é a importância de um evento como esse, onde estamos aqui no Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo? Olha, é muito importante que cada um dos estados, né, e cidades e municípios também se envolvam, né, não só a iniciativa privada. O fluxo circular da renda, quem faz a economia do país são governos, empresas e famílias. Né? Então é a gente, na nossa economia doméstica, lá separando, reciclando e separando lixo. São as empresas nas suas atividades econômicas e os governos que fazem o planejamento urbano das cidades, que podem fazer incentivo de transporte mais sustentável, de utilização de matriz de energia limpa, né? Renováveis e não renováveis, enfim, descarte. Então, eventos como esse, que se proliferam pelo Brasil, né? E aqui o Espírito Santo, de parabéns por estar trazendo um evento desse porte, dessa grandiosidade, é interessante que se tenha para que até mesmo a gestão pública se envolva também mais ativamente, né, nas questões de sustentabilidade. Hoje, um prefeito entra, ele tem que ter uma missão de sustentabilidade junto no plano de governo dele. Né? Um governador idem. Então, assim, não é só uma questão criar decretos, né, legislações específicas para os seus municípios, porque assim, voltando ao caso das nossas empresas de alimento, né, assim como cada empresa tem os seus riscos, cada cidade também tem os seus, né? Então é necessário que as cidades busquem verificar quais são os seus riscos, de fato, né? Os riscos intrínsecos, essenciais de cada uma das cidades, né? Para que a gente não veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que assolou o estado, né? Roxana, muito obrigado pela sua presença aqui no evento e aqui no podcast. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Um prazer. Eu sou Raquel Ferreira e esse foi mais um episódio do Sustentabilidade Brasil Podcast. Até a próxima.